receber a tua palavra. Abençoa o teu filho que estará ministrando e nós que estaremos, Senhor, aleluia, participando, Senhor, deste momento alegre e glorioso que é estar na presença do Senhor. Fale conosco, é a nossa oração no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, saúde com a paz do Senhor. Amém? É uma felicidade muito grande estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias juntamente comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso... Vamos colocar na tela. Essa condição de tradução em francês, irmãos, é uma condição temporária, porque Deus vai levantar pessoas aqui que vão se interessar em falar francês rapidinho, e o irmão vai logo estar tendo um tradutor para português, amém? Se eu morasse aqui, eu não dava 3 meses e eu estaria traduzindo os cursos para eles, porque eu já falo um pouco de francês, irmãos. Não é porque eu sou mágico, não. Nós abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Irmão, só jogar F5 e vai direto para a tela. Capítulo 1, Filipenses, capítulo 1. Mais um toque. Pode jogar no próximo slide, isso. Se não tiver dificuldade, não tem problema, os irmãos já estão com suas Bíblias. Carta de Paulo aos Filipenses. Gostaria que todos acompanhassem, se pudessem. Capítulo 1, verso 12 em diante. Capítulo 1, verso 12 em diante. Às vezes pode até voltar um slide, mas tudo bem. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. De modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. En effet, tous les prétoires et partout ailleurs, nul ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Também a maior parte dos irmãos do Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour le défendre. Mas aqueles por contenda anunciam a Cristo não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pires et avec la pensée de susciter quelques afflictions dans mes prières. Mas que importa, contando que de toda maneira, ou por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Porque sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Car je suis
car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Car je sais que selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Et maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Amém. Podeis assentar, por gentileza. Essa carta aos Filipenses é uma das cartas considerada como uma das cartas das prisões. Paulo, ao escrever esta carta, ele estava na prisão e, ao conhecermos a palavra de Deus um pouco mais profundamente, nós compreendemos que esta carta foi escrita numa ocasião em que Paulo estava prestes a ser condenado à morte, ou talvez já tinha até mesmo sido condenado. Nesta ocasião, Paulo tinha uma certa guarda que lhe era peculiar, e era uma guarda de elite, conhecida mais como guarda pretoriana. As guardas de Paulo, elas se renovavam a cada 4 horas, então sempre havia um grupo que entrava naquele calabouço onde Paulo estava e depois saía e trocava de guarda. Paulo, vivendo a situação em que vivia, ele não parava de pensar na igreja e a sua preocupação principal era que a igreja tivesse um grande progresso, que ela avançasse na fé e nas boas obras. O propósito principal de Paulo era animar os irmãos. Interessante, irmãos, notarmos que por ser uma carta de prisão e indicar que Paulo vivia dentro do calabouço, essa condição de Paulo, notadamente, era uma condição que não era de modo algum confortável. Tanto que as pessoas que eram trocadas, ou seja, as guardas que eram trocadas, elas não ficavam muito tempo porque representavam uma grande ameaça para a sua própria saúde ali. Então Paulo, embora sendo preso, não podia sair dali, mas os guardas tinham que sair. No entanto, mesmo nesta condição desagradável, desconfortável, e sabendo o que lhe aguardava, o apóstolo Paulo, de modo algum, se deixa levar pelas circunstâncias e despreza a sua chamada celestial. Para Paulo, o viver era realmente Cristo, como ele declara no verso 21 do mesmo capítulo que nós lemos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós, ao contrário de Paulo, se talvez estivéssemos vivendo a mesma situação, hoje, imagina, na América, você ser preso por causa do nome de Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz que ele estava em cadeias por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava ali porque ele era um malfeitor, ou porque ele era um imigrante, porque ele não era cidadão romano, ou porque ele era ilegal. Não era isso. Pelo contrário, Paulo era cidadão romano, ele tinha vários títulos de honra, e antes mesmo de se tornar cristão, ele recebeu uma carta branca para persegui-los e até, se preciso fosse, matá-los. Mas Paulo não reclamou. Eu gosto da expressão que Paulo diz, mas que importa, conquanto que o Evangelho seja pregado. O versículo da seleção que nós lemos nos diz assim: irmãos, porque as circunstâncias que agora vivo têm antes contribuído para o nosso progresso e gozo do Evangelho. Tem contribuído para que o Evangelho cresça, para que a igreja progrida, porque muitos irmãos, animados pelas minhas prisões, mais ousadamente anunciam o Evangelho. Embora Paulo estivesse vivendo uma situação totalmente desconfortável, ele consegue, pelo Espírito Santo de Deus,
reverter as suas prisões.